Olá, jovem, tudo bem? Eu sou a Júlia Silo e você está aqui na Central Jovem. E nós vamos ter um podcast hoje com uma convidada super especial, que é a Camila. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem. Então tá bom. Camila, se apresenta um pouco pra gente. Quem é você? De onde você é? Quantos anos você tem? Olá, eu me chamo Camila, eu tenho 26 anos, eu sou natural de Goiânia, mas eu cresci em Manaus, minha cidade do coração. Eu servi missão na Missão Brasil Florianópolis de 2016 a 2018 e eu morei em alguns lugares. Eu morei em Feira de Santana, na Bahia, morei em Sorocaba e atualmente resido em Campinas. Muito bom, resido na minha cidade. Com certeza foi a melhor, né, até agora. Porque eu sou de Campinas. Mas muito bom, Camila. Você viajou aí o Brasilzão, né? Fui de várias pontas. Qual que foi, assim, o lugar que você mais gostou de morar? Não vale a missão, porque a missão foi a missão, né? Poxa vida, é. Não, brincadeira. Mas assim, qual que foi o lugar que você mais gostou de morar e por quê? Eu amo Feira de Santana. Lá eu gosto do povo, do quanto eles são acolhedores. E foi lá que eu me reestruturei pós-missão. Aquele baque, assim, sabe? Que eu achei que fosse retornar a minha vida em Manaus, mas aí mudamos para a Bahia. Então você voltou da missão. Um mês depois eu mudei para a Bahia. Nossa, ó, já voltou na transição Já. ali. A missão te preparou para as Exatamente. Muito bom, Camila. E hoje a gente quer falar um pouquinho com você sobre o Instituto, né? Bom, pessoal, a Camila, aqui o entre aspas, ela é ratinha de instituto, tá? Eu conheci ela no Instituto Campinas, que é o instituto que eu frequentava quando eu era mais nova. Na verdade, que eu frequentava antes de vir para São Paulo, né? Porque nova eu ainda sou. E você sempre estava lá no instituto, frequentando e tal. E eu queria gravar esse podcast com você exatamente sobre o instituto, porque eu sei que você tem muito a acrescentar e para ajudar os jovens, né, nossos jovens adultos, a entender sobre a importância de frequentar o instituto. Então, eu queria saber em que momento que você começou a frequentar o instituto na sua vida, assim, com diligência. Com diligência. Muito interessante essa pergunta. Então, eu estava na Bahia e, como eu falei, foi o retorno da missão. E lá não tem um instituto, sede, todas essas coisas. Eu sabia que eu precisava frequentar o instituto, mas era algo que me deixava triste, porque Manaus era muito forte. Mas então eu fui chamada como professora do seminário, uma coisa acaba ligando com a outra, e eu tinha essa necessidade, porque eu ia estar todos os dias com os jovens, fortalecendo eles e sendo fortalecida, mas eu não frequentava o instituto. E eu lembro que o presidente Carvalho, que era responsável pelo SEI, ele me desafiou a frequentar o instituto. E ele me prometeu que se eu frequentasse sempre, todas as semanas, eu teria a companhia do Espírito. Então foi naquele momento que eu falei, não importa o que aconteça, eu vou frequentar o instituto. Oh, legal. Naquele momento tinha um instituto online? Não, ainda não. E como que você fazia para frequentar o instituto? Eu ia na sede. Era sede de estaca. Era sede de estaca. Ou seja, na sua cidade não tinha, mas você ia pra sede de estaca? Não tinha uma sede do instituto como tem. Certo. Era sede de estaca. Era na capela. Isso, exatamente. Legal. Muito bom. E você gostava? Sim, era muito bom. Nossa. Era pequeno, mas éramos unidos. Que legal. Eram quantos jovens, mais ou menos? Acho que em torno de 25 a 30 jovens. Bastante gente até, né? Legal. Muito bom. Eu gosto muito dessa sensação de estar no instituto, né? De poder ter um local para você falar, estudar mais sobre Cristo, aprender com professores que se prepararam muito. Você deu aula de seminário, você sabe que é uma preparação. Com certeza. Né? E que eles vêm com todas as expectativas, assim, para que a gente possa aprender muito do Evangelho. Gosto muito disso. E eu gosto muito de uma escritura lá em Mateus 11, do 28 ao 30, e resumindo ali uma primeira parte da escritura, diz, né, que quando Jesus Cristo ele fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu gosto muito dessa escritura, que o começo dela é vinde a mim. E depois tem a promessa que ele vai trazer o alívio. Isso me faz pensar que sempre quando nós queremos que o Senhor ele cumpra as promessas dele, nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Então,
Por exemplo, se nós queremos ser abençoados, receber consolo, ter muitos amigos agora da juventude, receber guia, a gente precisa fazer algumas coisas. E uma dessas coisas é ir para o instituto, frequentar o instituto, né? Não está escrito nas escrituras que é um mandamento, mas se o profeta moderno falou que a gente precisa ir, logo é um mandamento para a gente também. Exatamente. Né? Então, eu queria saber de você se teve algum momento difícil na sua vida que você lembrou das suas aulas do instituto e você conseguiu superar esse momento graças à sua frequência, às aulas e às inspirações que você teve ali. Essa pergunta me fez lembrar Éter 12:27, que fala que quando nós nos humilhamos perante o Senhor, Ele faz com que as nossas fraquezas se tornem fortes. E sim, teve um momento que eu assisti uma aula do Instituto, e foi em Sorocaba, no Instituto de Sorocaba. E eu tava com muitas dúvidas, e eu sempre me perguntava, nossa, mas eu servi uma missão, e eu tô frequentando a igreja, e eu tô me esforçando para ir no Instituto, mas eu não tô recebendo todas as bênçãos que eu achava que naquele momento eu precisava. E eu lembro de uma aula, eu não vou lembrar o professor, mas foi uma aula que ele falou que não importa onde você está, é tudo no tempo do Senhor. Então, às vezes a gente acha que nós não vamos progredir, né? Nós fazemos lá todas as metas, o My Place, e queremos chegar em casa e receber em 6 meses todas as bênçãos, né? Mas não é no nosso tempo, é no tempo do Pai Celestial. Então, aquela frase, ela mudou a minha perspectiva. E eu parei de murmurar, eu parei de reclamar e de cobrar do Senhor. E eu resolvi agradecer todas as coisas que eu já tinha conquistado. E eu senti que a minha vida fluiu. Uhum. E eu, aos poucos, fui galgando, degrau por degrau. Que legal. É muito bonito saber que o Senhor, Ele usa muitos instrumentos para nos responder e nos consolar, né? E naquele momento foi um professor que se preparou e ele foi inspirado a dizer isso. Eu tive várias experiências também nos institutos, né? Onde algumas frases que os professores falavam ou que algum aluno comentava ali também na aula, era exatamente o que eu precisava ouvir. Eu lembro... É recente essa experiência. Eu tive uma experiência no instituto que... Eu não lembro exatamente o que a gente estava falando, mas era sobre alguma coisa sobre dificuldade. Não era o tema específico da aula, mas em algum momento o professor ele conduziu a aula para pensar sobre os desafios da vida. E ele pediu pra gente escrever em vários papeizinhos e colocar dentro de uma caixinha, um cofrinho, os nossos medos e as coisas que nos preocupavam. E o fato de ter feito aquilo me fez pensar que aquela caixinha era o tempo do Senhor. E que eu podia deixar minhas preocupações ali. E se eu não podia controlar e não podia resolver aquilo, que o Senhor resolva no tempo dele, né? Isso me fez lembrar muito dessa experiência com essa frase que você compartilhou. E não foi nada assim muito grande que o professor fez. Foi uma atividade que me ajudou a pensar nisso e a renovar minha confiança e minha fé em Deus. Eu acho isso muito bonito. E nós aprendemos que por meio de coisas pequenas e simples, o Senhor pode realizar as grandes, né? É verdade. E o instituto, assim, às vezes pode parecer muito pequeno ou muito grande, né? Pra quem não tá acostumado, pode parecer um sacrifício você se locomover, sair da sua casa todas as semanas. Mas o Senhor é tão bom que vem a pandemia. E aí, na pandemia, que aconteceu o Instituto Online. Tem até o Instituto Online Brasil. Muitas oportunidades, né? De você estudar, fazer o instituto, mesmo se não tem uma sede na sua cidade, e você conseguir realmente se aproximar de nosso Salvador Jesus Cristo. Eu gosto muito disso, de como o Senhor trabalhou em cada detalhe. E como que, assim, as amizades que você desenvolveu no instituto têm te fortalecido? Você tem contato com as suas amizades dos institutos antigos? Como que é esse relacionamento? Sim, no instituto eu aprendi aquela promessa, ela foi real na minha vida, de que quando nós frequentamos o instituto nós vamos ter bons amigos. Então, eu lembro que em Sorocaba eu trabalhava em uma empresa de logística e a minha melhor amiga, ela não frequentava o instituto e eu queria que o instituto fizesse parte da nossa vida. Então, o que a gente decidiu era que todas as
terças ou quintas-feiras, que eram os dias que tinha instituto à noite, nós iríamos sair do trabalho e nós iríamos pro instituto. E nós fizemos essa meta. Juntas. E semanalmente nós estávamos lá. É claro que às vezes nós trabalhávamos, né? Tínhamos que fazer hora extra e não dava. Mas nós tínhamos outro dia. E a gente sempre estava lá. E eu e a Lavínia, te amo, ela me ajudou muito. E o exemplo dela me ajudou a não desanimar. Porque às vezes eu tava tão cansada e ela falava, não, vamos no instituto. A gente passava no mercado, comprava alguma coisa, ia andando e voltava para casa. E a gente saía do instituto sempre com uma experiência, com uma escritura, fortalecido, pronto para outro dia de trabalho, que era sempre muito cansativo. Eu lembro bem, né, que quando eu tava em Campinas, eu sempre fui uma das jovens mais, assim, rolezeiras da minha ala e da minha estaca. E eu lembro que eu sempre gostava de ir no instituto e eu não gostava de ir sozinha. Então eu ficava chamando meus amigos, não, vamos lá. Mas eu sou muito grata por todas as amizades que eu fiz lá, sabe? Até hoje eu converso com alguns, vejo alguns trabalhando, morando aqui em São Paulo e a gente sempre se reencontra. É um sentimento tão gostoso, sabe? De ver que as amizades criadas dentro do instituto em um ambiente espiritual, elas vão ser eternas. Eu gosto muito de uma escritura em Doutrina e Convênios, que eu não lembro a referência agora, mas diz que a mesma sociabilidade que nós temos aqui, nós teremos lá, só que acompanhado com grau de glória. Verdade. E eu fico pensando, essa escritura é muito real, e eu fico imaginando, nossa, vai ser uma experiência muito bonita, né? Aqui na Terra nós já conseguimos ter amizades celestiais, de pessoas que nos elevam. Imagina estar lá na presença de Deus, de Jesus Cristo, acompanhado de um grau de glória mais alto, com tudo que nós vivemos aqui. Eu quero muito isso, e eu sei que o Instituto ele nos influencia a ter esses tipos de amizades. E agora falando mais no pessoal, como que o Instituto, Camila, te ajudou a reconhecer a sua natureza divina? A se reconhecer e se dar o valor como filha de Deus? Nossa, eu lembrei de uma aula que eu tive com o Eric Máximo do Instituto Campinas, que é o instituto que eu frequento atualmente. E eu não vou lembrar a referência, mas era um curso de Mulheres nas Escrituras. Eu fiz esse curso. Eu acho que eu fiz com você, inclusive. Que legal. E era online, por sinal. Foi bem na pandemia. E nós tivemos uma aula que falou sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Que ela padecia com aquela doença há 12 anos e ela pensou que se ela tocasse na veste do Salvador, ela seria curada. E foi isso que ela fez, né? E, enfim. E aí, no decorrer da história, quando ela tocou na veste do Salvador, foi um toque diferente que o Salvador sentiu, né? Porque dele saiu virtude. E o que essa escritura me ajudou a reconhecer o meu valor, essa experiência, é que não importa o que esteja acontecendo, aonde eu esteja, o Senhor ele vai me amar, porque eu sou uma filha dele. E eu lembro que eu assisti essa aula e eu tava passando por algumas dificuldades. Eu tava em momentos que eu precisava decidir algumas coisas que eu não sabia como. Mas eu pude, naquele momento, por meio dessa aula, sentir que o Pai Celestial, ele me amava. E que as minhas dúvidas, e eu lembro da citação do Elder Uchtdorf, né, que falou, duvide de suas dúvidas antes de duvidar de sua fé. Elas me ajudaram, naquele momento, a entender o que eu precisava fazer. E era algo básico ali, que eu precisava decidir. Mas, mesmo assim, me ajudou. E eu entendi que se eu estava com dúvidas, se eu estava precisando tomar uma decisão importante, eu sabia que eu podia confiar no Senhor, porque Ele me ama. Independente de onde eu esteja, independente da minha circunstância. Muito bom. Enquanto você estava compartilhando, eu lembrei de uma experiência que eu tive em um instituto online no Brasil. Eu não lembro exatamente quem era meu professor na época, mas eu lembro que ele estava falando sobre os nossos dons e talentos. E ele perguntou em que momento nós soubemos o que nós deveríamos fazer, estudar na vida, graças a alguma revelação. E eu pude relembrar o porquê que eu sou publicitária hoje, né? Porque eu tive uma revelação. E essa foi uma experiência que eu tive também, muito espiritual, de relembrar que eu sou uma filha de Deus amada e que Ele vai me dar todas as revelações concernentes a mim, porque eu mereço saber o que Ele espera de mim. Então eu gostei muito disso. E
Camila, a gente está terminando o nosso podcast, né? Nossa conversa de hoje. Eu estou muito grata por ter tido você aqui com a gente. E, jovem, já se inscreve aí no nosso canal, continue acompanhando nossos podcasts, todos os nossos conteúdos, no Instagram também, tá aqui na descrição do vídeo. Mas, antes de nos despedirmos de fato, eu quero convidar a Camila a compartilhar uma coisa com a gente, Camila. Eu quero que você compartilhe alguma decisão importante que você tomou na sua vida graças ao Instituto. Boa. Tem uma citação, uma frase, na verdade, que eu até anotei. E ela diz bem assim: perguntas espirituais merecem respostas espirituais de Deus. E essa citação é do Elder Anderson. E quando eu me mudei de Sorocaba, eu estava no cenário perfeito. Eu estava estudando marketing, eu tinha um bom emprego e, enfim, as coisas estavam fluindo. Só que aí veio a pandemia, que foi um divisor de águas, eu costumo falar que foi um êxodo na minha vida. E aí eu fui demitida. E com a demissão eu acabei tendo que voltar para... Desculpa, perdão. Como eu morava sozinha em Sorocaba, porque minha mãe havia casado, então eu não conseguia continuar lá porque eu estava desempregada. Então eu decidi mudar para Campinas. E aí, como estávamos na pandemia e era aulas online, eu continuei. Eu terminei aquele ano com marketing. Só que eu sabia que não era aquilo que eu precisava fazer. Eu acho muito legal, eu gostava. Só que o meu pensamento na época, eu não tenho mente criativa para continuar fazendo isso. E aí eu comecei a buscar e fui procurando e fui tentando entender o que eu precisava fazer. E aí numa aula do Instituto novamente, onde o Eric, novamente, ele falou que nós tínhamos que... ele nos desafiou a traçar uma meta de progresso. Não lembro exatamente com todas as palavras, mas era uma meta de progresso. Daquele momento em diante, o que nós precisávamos fazer? Se nós precisávamos encontrar alguém para casar, o que estudar, ou aonde trabalhar, né? É importante isso. E aí, ele compartilhou essa citação de que perguntas espirituais merecem respostas espirituais. E eu fui orar para saber o que eu precisava estudar. Porque eu já tinha voltado da missão fazia algum tempo e eu ainda não tinha decidido o que eu iria estudar. E eu estava muito, muito dividida com muitas coisas. Tinha várias opções. Mas a enfermagem não estava no meio delas. E aí eu tive a oportunidade, depois dessa oração, de participar de uma mentoria com o Carlos Cerqueira, de autossuficiência para missionários retornados. E lá, é ótimo também, né, o Carlos? Ele é muito bom. E lá tinha algumas pessoas em específico, e uma delas era uma irmã, que eu nunca mais ouvi falar dela, nunca mais tive a oportunidade de encontrar, mas ela era enfermeira. E na época eu me inscrevi para fazer o vestibular da Unicamp. Enfim, estava tudo preparado para eu fazer, mas eu ainda estava em dúvida sobre se eu realmente deveria fazer enfermagem. E ela falou: você está com dúvidas em relação ao que você tem que fazer, se você vai prestar vestibular para enfermagem ou qualquer coisa, faz o técnico. Eu comecei com a faculdade direto e se eu tivesse feito o técnico, eu acho que eu seria uma enfermeira melhor. E aí foi o que eu fiz, eu tracei como meta, né? Era aquela mentoria foi a resposta da minha oração. E aí eu fiz o vestibular, passei na primeira fase, não passei na segunda. E aí no ano seguinte eu me inscrevi em um curso de técnico de enfermagem. E aí eu fui seguindo as coisas e chegou um determinado momento que eu descobri. E foi fluindo. Então eu encontrei essa resposta porque eu fui desafiada por um professor, eu fui obediente àquele desafio e eu segui o Espírito Santo. E essa fórmula, né, eu chamo de fórmula, eu encontrei graças ao Instituto. E eu sou muito grata pela oportunidade que eu tenho de poder fazer com que o Instituto faça parte da minha vida, que ele faça parte do meu dia a dia. Eu ainda não sou diligente como eu gostaria de ser, mas eu a cada dia procuro fazer o Instituto a minha prioridade. Eu sou muito feliz, muito, muito feliz. Muito bom, gostei muito dessa experiência, obrigada por compartilhar. A gente estava até conversando antes aqui de começar o nosso podcast, né, de fato,
E a Camila, ela me lembrou uma decisão importante que eu tomei graças ao Instituto também, né? Que eu falei pra você, isso foi antes ou depois? Foi, Do CTM? foi, você recebeu, saiu o processo seletivo? Ah, eu recebi o e-mail, né? Isso. Para participar do processo seletivo para trabalhar no Centro de Treinamento Missionário aqui no Brasil. E eu tava no Instituto, né? Porque eu amava o Instituto, eu amo o Instituto. E eu falei, eu acho que eu preciso trabalhar no CTM, né? Isso. E aí, enfim, deu tudo certo, passei, trabalhei no CTM, já saí. Mas o Instituto, na verdade, as aulas de preparação missionária, né? E o meu professor na época, que é o Eric, ele me ajudou muito a desenvolver esse desejo por servir uma missão. E graças à missão, eu trabalhei no CTM, e graças ao CTM eu tô aqui na Central e me desenvolvi em várias áreas da minha vida. Mas tudo começou com o fato de ir até o CTM. Tá doida. Isso começou com o fato de ir até o Instituto, aprender mais, me desenvolver, né? E poder realmente me fortalecer. Então, Camila, eu tenho um desafio para você agora. O desafio é que você possa convidar em 30 segundos os jovens a participarem do Instituto nesse semestre. Vou colocar aqui o temporizador. Você tem 30 segundos para fazer uma propaganda aí do Instituto. Vou colocar aqui, peraí. Nosso timer. Peraí que eu sou ruim com a tecnologia. Vai, olhando pra lá, tá bom? Beleza. 2, 3 e... Quer encontrar novas amizades, quer encontrar o rapaz ou a moça para casar, quer fortalecer seu espírito e saber que... E ter certeza que você é um filho de Deus, vem pro Instituto. Eu tenho certeza que você vai encontrar todas as respostas para suas dúvidas e que você vai ser mais feliz e mais abençoado no seu dia a dia. O Instituto fez a diferença na minha vida e faz. Eu tenho certeza que vai fazer na sua. Muito bom, faltou 3 segundos para terminar, Essa foi boa, perfeito. Inclusive, jovem, se você não sabe como se inscrever no instituto, se tem algum instituto na sua cidade, comenta aqui embaixo e a gente vai te ajudar a encontrar um instituto perto de você. Mas o nosso convite é que você, nesse semestre, agora já se inscreva para participar de qualquer aula do instituto. Tem aulas diversas e aulas online também. Tem aula de música, tem aula de teatro, tem aula de saúde emocional, aula sobre o livro de Mórmon, sobre o Novo Testamento, sobre mulheres nas escrituras, sobre a fé não é cega, sobre como ser um líder melhor, como ministrar aulas melhores. Existem diversos tipos de aulas diferentes e nós estamos aqui também para te ajudar a ter acesso a essas informações. Mas, por favor, se você é um jovem de 18 a 30 anos, faça do Instituto a sua prioridade. O Instituto é realmente uma bênção. E eu sei que pode abençoar muito a sua vida também. Então, vocês estão com a gente? Vão se inscrever no Instituto esse semestre? Eu e a Camila vamos estar de olho, hein? Já tô lá, já, hein? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.